Bom dia a todos, meu nome é Carlos Henrique dos Anjos, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês. Nós estamos aqui em San Antônio hoje após a sessão geral de número 3 e eu fui convidado aqui para conversar um pouquinho com vocês a respeito do trabalho apresentado pelo Dr. Nick Turner, da Inglaterra, que é o Plasma Match Trial. Basicamente, discutindo um pouquinho sobre o racional desse trabalho, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que algumas mutações são mutações ativadoras que podem ter terapia-alvo direcionada contra essas mutações. Essas mutações somáticas, elas podem acontecer no tumor no momento inicial dessa doença ou elas podem acontecer ao longo da evolução da doença, ou seja, a biópsia que eu tenho inicial, seja da lesão primária ou de uma metástase numa primeira linha de tratamento, pode apresentar mutações diferentes de metástases futuras que ocorrerão ao longo da evolução dessa determinada doença. Obviamente que fazer biópsias seriadas desses tumores é complicado e às vezes pode causar intercorrências aos pacientes, então ter alguma outra forma de medir essas mutações é algo interessante. E basicamente o que a gente tem de tecnologia disponível hoje é medir essas mutações através do plasma sanguíneo. Então esse trabalho ele buscou encontrar mutações detectadas no plasma sanguíneo de pacientes com câncer de mama metastático e ao encontrar uma mutação patogênica sugestiva de uma mutação-alvo, direcionar uma determinada terapia-alvo a essa doença. Bom, olhando de uma maneira um pouco mais fina o desenho desse estudo, o que a gente tem é que aproximadamente 1.000 pacientes foram então pacientes metastáticas, obviamente, pacientes que tinham sido tratadas previamente com até 2 linhas de tratamento de quimioterapia para a doença metastática. Elas teriam então o DNA plasmático coletado e seriam pesquisado então mutações potenciais alvo terapêuticos para essas pacientes. Dessas 1.000 pacientes, elas foram separadas então em 4 cohorts diferentes. A primeira cohort seriam pacientes com doença luminal que apresentassem mutações no gene do receptor do estrogênio, o ESR1. A cohort B, pacientes que apresentassem mutação no gene do HER2, e aqui a gente não está falando de amplificação, mas sim de mutação do gene HER2. Uma cohort C, que seriam pacientes com doença luminal e que apresentassem mutação do gene AKT. E a cohort 4, que seriam pacientes, a cohort D, perdão, que seriam pacientes que tivessem uma doença triplo negativa com mutação em AKT ou mutações de PTEN, que pudessem conferir benefício a inibidores de AKT. De maneira global, próximo dessas 1.000 pacientes, para ser mais exato, foram 1.044 pacientes que foram incluídas nesse estudo, 98,9% dessas pacientes conseguiram ter seu plasma coletado e o teste ter sido adequadamente realizado. Quais testes que eram realizados? Então, 2 metodologias foram usadas. Eles usaram Dropsy DNA e eles usaram uma metodologia da Guardant, que é uma NGS. A mediana de tempo para a resposta do resultado desses testes foram extremamente rápidos. Então, foram 13 dias para a Dropsy DNA e aproximadamente 10 dias para o Guardant. Então, eles tinham a resposta bastante acelerada. De maneira geral, dessas 1.000 pacientes que a gente está aqui discutindo, 27% delas foram encontradas mutação no gene ESR1, aproximadamente 2,7% foi encontrada mutação no gene do HER2 e em torno de 4,2% foram encontradas mutações no AKT. E algo entre 40% a 60% dessas pacientes foram incluídas no tratamento propriamente dito. Falando em termos de objetivo, o objetivo primário desse estudo era a taxa de resposta em cada uma dessas cohorts selecionadas. Então, primeiro falar da cohort A. Então, novamente, relembrando, a cohort A eram pacientes com doença luminal que apresentassem mutação no gene do receptor de estrogênio. Nessa cohort foram incluídas 74 pacientes. Essas pacientes elas foram tratadas com Faslodex, mas uma dose diferente. Foram tratadas com Faslodex numa dose aumentada, no qual o paciente recebia o Faslodex a cada 15 dias e não mensalmente. E a fase de indução era feita semanalmente para essas pacientes. Objetivava-se encontrar uma taxa de respostas nessas pacientes de algo em torno de 20%. No entanto, a taxa de resposta foi bem aquém dessa pré-determinada. A taxa de resposta foi abaixo de
5% e a sobrevida mediana nessas pacientes, a livre de progressão, o PFS dessas pacientes, foi apenas 2,2%. Então isso não configurou para essa cohort uma positividade nesse subgrupo. O segundo grupo foi os pacientes com mutação HER2. Nessa cohort foram incluídas 20 pacientes com mutação em HER2 e essas pacientes foram tratadas com neratinib, um inibidor de tirosina quinase do HER2. Dessas 20 pacientes, a gente encontrou uma taxa de resposta de 25% e esse era justamente o alvo que eles buscavam de taxa de resposta. A sobrevida livre de progressão nessas pacientes foi de 5,4 meses e essa cohort foi considerada uma cohort positiva. Então, as pacientes com mutação de HER2, novamente, tiveram uma taxa de resposta de 25% e isso foi considerado positivo para essa cohort. A cohort C era aquelas pacientes que apresentavam mutação do gene AKT numa doença luminal. Então, o paciente teria que ter uma doença luminal e uma mutação de AKT. E eles foram tratados com fulvestranto mais o capivasertib, que é um inibidor de AKT propriamente dito. Nesse grupo, que era composto por 18 pacientes, a taxa de resposta foi de 22% e também foi considerado positivo. E o PFS dessa população foi algo em torno de 10 meses. Aqui tem uma ressalva e é interessante a gente relembrar que na última ASCO, agora de 2019, foi também apresentado um estudo chamado FACTION Trial, que foi um estudo que avaliou o benefício de você incluir a mesma droga, o capivasertib, ao fulvestranto em pacientes com doença luminal. E nesse estudo, o PFS foi aumentado com a adição do capivasertib e bateu em torno de 10 meses versus 5 meses para aquele grupo que foi tratado com fulvestranto mais placebo. E nesse estudo chamado FACTION, a presença ou não de alterações de AKT não influenciou o benefício. Então, aqui no estudo do Nick Turner, é difícil a gente saber se essa taxa de resposta, esse benefício ocorreriam indiferente da presença ou não de AKT. Mas, de novo, essa cohort C foi considerada positiva com essa taxa de resposta de 22%. E por último, a gente tem a cohort D, que eram pacientes com doença triplo negativa e mutação de AKT, que eram 6 pacientes, ou pacientes com alteração em PTEN, que poderiam ser receptor hormonal positivo, que era um total de 13 pacientes. Essa população de pacientes foi tratada com capivasertib isolado, sem fulvestranto. E nessa população, a taxa de resposta foi bem baixa, apenas 2 pacientes dessas 19 responderam, não então fechando o que era pré-especificado para chamar de positiva essa cohort D. É interessante notar que essas 2 pacientes que responderam eram pacientes que apresentavam justamente tumor triplo negativo com mutação em AKT, que são 2 de 6. É claro que a gente está falando de números extremamente pequenos, mas é interessante a gente notar a presença dessas mutações. Então, o estudo é um estudo emblemático no sentido que é um primeiro estudo prospectivo a demonstrar a possibilidade da gente, através de mutações detectadas no plasma de DNA, encontrar uma terapia-alvo. De novo, dessas 4 cohorts, as 2 cohorts que tiveram positividade pré-especificada no desenho estatístico foram as pacientes com mutação de HER2 e as doenças luminais com mutações de AKT que foram tratadas com fulvestranto mais o capivasertib, o inibidor de AKT. Uma série de outros estudos virão ao longo dos próximos anos e vão ajudar a gente a entender um pouco melhor o papel dessas biópsias líquidas na seleção do nosso tratamento. É legal e bacana lembrar que a gente teve uma recente aprovação do alpelisib, que é um inibidor seletivo da subunidade alfa do PIK3CA, que foi recentemente aprovado por conta do estudo SOLAR-1, que demonstrou benefício do uso dessa droga em pacientes com doença luminal, quando combinado a fulvestranto. E uma das maneiras da gente identificar essa mutação, assim como foi feito no estudo SOLAR-1, é através do DNA coletado no plasma, novamente demonstrando a eficácia dessa metodologia. Então, esse foi o estudo, foi um prazer conversar com vocês, nos vemos em breve. Um abraço.